Bíblia comigo? No livro de Josué, capítulo 1, verso 1. Estamos numa série de mensagens intitulada Princípios e Fortalezas. E o objetivo desta série é nós entendermos os princípios fundamentais bíblicos, dos fundamentos bíblicos, para que eu e você possamos praticá-los e assim vivermos o cuidado e o favor de Deus. A grande maioria das pessoas, enquanto você abre eu vou falando, a grande maioria das pessoas hoje enfrentam situações desconfortáveis, perdas, fracassos, crises. Por quê? Porque elas quebram princípios. Elas quebram o princípio e depois querem reclamar da consequência desse princípio quebrado. Então tem pessoas que falam: eu não aguento mais as crises conjugais. Mas quando você senta para conversar, você vai descobrir que ali tem adultério, que ali tem imoralidade, que ali tem falta de transparência, que ali tem mentira. É óbvio que não vai ter paz nesse casamento. E aí, se a pessoa não tem uma compreensão, ela fala: pastor, ora por mim. E o pastor vai e ora, e ele enjoa de orar, e ele transpira orando, ele cansa orando, e o negócio não muda. Por quê? Porque não é a oração que vai mudar aquela situação se ele não conseguir colocar o princípio no lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Então essa série é para a gente entender estes princípios. A palavra do Senhor diz assim em Josué capítulo 1, verso 1. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você, Josué, e todo este povo, levanta-te agora e passa este Jordão, e entra na terra que eu estou a dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, ali darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, também estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, Josué, porque é você que fará este povo, você que conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você ande. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nestas palavras dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Diga: há uma promessa de prosperidade e ser bem sucedido. Diga: mas isso acontece na vida daqueles que aplicam os princípios da palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esta noite, obrigado pela oportunidade que temos de cultuar e adorar o seu nome. E eu peço, Deus, que a tua palavra ela venha nos alimentar, nos conduzir, nos dirigir, nos instruir, segundo tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É a minha oração, e aquele que concorda, diga amém. Obrigado, Robertão, muito obrigado. Amados, ajustar meu horário para aquele dali, que senão eu perco o horário. Aí eu coloco a desculpa no relógio. Vamos lá. Essa série que começamos há 2 semanas atrás, ela tem o objetivo de nos fazer ali compreender como vencermos as fortalezas da nossa alma. Nós entendemos nas 2 semanas passadas, Tere, que quando nós estávamos na nossa vida antiga, lá no Egito, lá no sistema do mundo, nós fizemos escolhas, nós enfrentamos traumas, foram geradas feridas em nós. Nós aprendemos a viver no pecado, nós corrompemos a natureza, a nossa natureza humana, ela tomou conta, corrompemos a nossa alma. E quando o Senhor nos alcançou, e o dia que Ele nos alcançou, pastor Marcelo, nós ali recebemos a salvação em Cristo. O nosso espírito que estava adormecido passa a reviver, por isso que fala-se do novo nascimento quando se decide por Jesus. E esse Espírito então vivificado nos dá a oportunidade de sermos uma nova criatura, de vivermos a salvação do Senhor.
O que nós aprendemos nas 2 semanas anteriores é que ter um novo nascimento, ser salvo em Cristo é uma coisa, viver a plenitude de Deus em nossa vida é outra totalmente distinta. Por muito tempo nós aprendemos que, Lula, ao recebermos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida virava um mar de rosas, tudo era transformado. E com o passar do tempo, Cibele, nós vamos descobrindo que na verdade não é bem assim. Quantas pessoas, Alberto, que nós conhecemos, ou talvez alguém aqui mesmo, que viveu o processo do novo nascimento, foi alcançado pela graça, salvadora de Cristo na sua vida, mas continuou com a sua vida travada, Tailana. Continuou, Alan, com a sua vida enroscada, e ele nasceu de novo, e se Jesus voltar a buscar a igreja, ele vai ser salvo, se voltar a buscar ele só, ele vai ser salvo, mas ele não vive a plenitude. Por quê? Porque uma coisa é você nascer de novo, outra coisa é você viver o processo da conversão. A conversão é processo. A salvação, ela é instantânea. Cris, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, instantaneamente somos salvos, amém, queridos? Agora a salvação ela é um processo, e esse processo passa por etapas, e são essas etapas que muitas vezes nós não compreendemos. Nós não vivemos, nós não nos dispomos. E entendemos na semana passada que esse processo de salvação, ele é simbolizado pelo povo de Israel lá no deserto, que ficam 40 anos. 40 anos porque perderam o caminho? Não. 40 anos porque gostaram do deserto? Não. 40 anos porque Deus estava mudando a mentalidade deles. Uma coisa é você sair do mundo, outra coisa é o mundo sair de você. Uma coisa foi eles saírem do Egito, a outra coisa foi o Egito sair deles. Os 40 anos que lá eles ficaram, foram 40 anos para eles serem moldados, para eles serem transformados na sua mentalidade. Aí entendemos que eles chegam na terra prometida. Quando estão frente à terra de Canaã, e nós aprendemos, Jéssica, que Canaã não está fora, Canaã está dentro de nós. Eles encontram os inimigos. E ali tem 3 elementos que precisamos vencer, que são as muralhas, as fortalezas, são os gigantes e são os reis das nações, dos povos cananeus. E cada um deles tem uma representação. Aqueles muros, aquelas fortalezas, elas representam as feridas, os traumas que nós recebemos quando estávamos lá no mundo. Essas feridas são, muitas vezes, não permitem que a gente rompa, não permitem que a gente flua. Depois nós entendemos, os gigantes são as cadeias pecaminosas, que resistem à nossa conversão, à nossa transformação. O cara se converte, mas ele continua preso na imoralidade, acessando porcarias no seu computador. Ele se converte, mas continua mentindo. Ele aceita, melhor dizendo, ele aceita Jesus, mas ele continua vivendo adultério. E aí eu não sei se o cara aceitou mesmo, quando o cara vive nessa vida. Mas ele está ali tentando vencer essas cadeias pecaminosas, e toda vez ele continua caindo, por quê? Porque existem ali gigantes que estão resistindo e ele não consegue vencê-los. Os reis, é o orgulho, a soberba, que muitas vezes não deixa ele procurar ajuda, não deixa ele se submeter à palavra de Deus, não deixa ele ir em direção àquilo que Deus tem, e ele continua aprisionado. Então antes deles entrarem, Josué e todo o povo de Israel entrar em Canaã, que representa, e agora eu começo na mensagem de hoje, que representa de fato a conquista de uma plenitude no Senhor. Diga comigo, Canaã. Diga, terra boa. Nós estamos entendendo que Deus, Ele criou a nossa alma boa, amém, queridos? O problema é que ela se perdeu, ela se corrompeu. Então nós temos que tirar esses inimigos que corrompem a alma, porque Canaã está aqui dentro. E aí vamos entendendo então os 6 princípios, os 6 principais fundamentos que precisamos aplicar para rompermos, para vencermos esses inimigos, para colocarmos essas fortalezas pecaminosas no chão, para destruirmos esses gigantes que muitas vezes, essas fortalezas, as feridas, os traumas, os gigantes que são os nossos pecados, esse orgulho e essa soberba que toma a nossa alma. Só tem uma forma, colocando esses princípios em prática. E o primeiro deles que nós aprendemos semana passada, e eu vou continuar falando dele hoje com mais propriedade ainda, porque eu entendo que ele é fundamental, é o que Deus fala aqui para Josué no verso 7. Ele diz: somente seja forte e corajoso, e tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ensinou. Um dos principais pontos que nós cometemos erros é que quando nós vivemos o processo do novo nascimento,
nós não desenvolvemos um estilo de vida de intimidade com Deus através da sua palavra. Uma pessoa, Carlos, ela pode viver 30 anos dentro da igreja e ela não converter se ela não tiver relacionamento com a palavra. Eu atendo gente todos os dias. Esse ano é o ano que menos gente eu tenho atendido. Normalmente eu atendia 40 pessoas por semana. Esse ano eu estava fazendo umas contas, eu estou atendendo 20, diminuí para 50%, por conta das outras coisas que a gente está desenvolvendo na igreja. Então diminuiu o atendimento, mas continuo atendendo muita gente. E eu vou dizer para vocês, 99% das pessoas que eu encontro, que não conseguem vencer pecado, que não conseguem viver cura das emoções, dos traumas, das feridas, que não conseguem pisar na cabeça do seu orgulho, no pescoço da sua soberba, são pessoas que não têm intimidade com a palavra de Deus. Se eu fosse falar do que, ou como a Bíblia apresenta as Escrituras para nós, como que Deus apresenta as Escrituras para nós, eu ficaria aqui pelo menos 1 hora falando de tudo aquilo que as Escrituras trazem como benefício para nós. Mas eu não tenho esse tempo. Eu vou lembrar de 3 passagens bíblicas aqui, sem referência para a gente poder ser rápido, porque você conhece essas palavras, você muitas vezes até declara na vida dos outros, o problema é que nós não aplicamos na nossa vida. Não vamos vencer o pecado, não vamos vencer a soberba, não vamos viver a cura da alma, se nós não entendermos em primeiro lugar, que a Bíblia ela é a lâmpada para os nossos pés, diz o salmista. O que é lâmpada para os nossos pés? É ela que vai mostrar, ela que vai iluminar o caminho, amém, queridos? Nós não vamos vencer os inimigos da nossa alma, não vamos colocar essas fortalezas no chão, que muitas vezes nos resistem e nos fazem aprisionados no pecado, se nós não entendermos que é a palavra de Deus que nos dá direção, que é obedecer a palavra que nos faz ser bem-sucedidos. Preste atenção que o principal fundamento para vencermos os inimigos da nossa alma está aqui. Está aqui. O problema é que a grande maioria não lê a Bíblia. E uma outra parte que lê não sabe o que está fazendo ou não faz direito. A Bíblia você não lê para conhecer histórias. A Bíblia você não lê para adquirir conhecimento. Você quer adquirir conhecimento? Vou dizer agora uma coisa antiga que já não está nem em prática mais, mas lê a Barça. Os novos não sabem nem o que é a Barça mais. A Bíblia não é para você ter conhecimento. A Bíblia é para você conhecer Deus. O que nós encontramos hoje, infelizmente, eu sei que algumas pessoas estão me olhando e falando assim, nossa pastor, que heresia que você acabou de falar, mas é verdade, conhecimento não muda a sua vida, quem muda a sua vida é Deus, amém, queridos? O que eu quero dizer, conhecimento, não adianta você decorar a Bíblia, não adianta você querer montar cursos, você querer fazer treinamentos na Bíblia, se você não vive aquilo, se você não pratica aquilo. Conhecer a Deus é que vai fazer você ter uma transformação de vida. Quer viver a cura das suas emoções? Está aqui. Quer vencer as suas cadeias pecaminosas? Está aqui. Quer saber quais são os seus erros? Está aqui. Quer ser confrontado no seu orgulho? Está aqui. Nós precisamos entender uma coisa, a Bíblia, ela é, Sérgio, o manual do homem, amém, queridos? Da mulher também. Você compra vamos pegar aqui um computador, uma tela como essa daqui, e você abre o manual para adquirir conhecimento do manual? Eu vou conhecer um pouco mais sobre peças e componentes elétricos. Você faz isso com o manual? Você pega o manual para conhecer o produto. O manual não é para você aprender a ler e escrever. O manual é para você saber como montar aquele produto e como usar aquele produto. A Bíblia não é simplesmente para você adquirir conhecimento. Tem gente que lê a Bíblia para conhecer história. Você quer ler história? Compra os livros da Disney. Não é para conhecer história. A Bíblia é para você vivê-la. Esse é o papel da Bíblia. Tem muita gente que conhece muita história bonita na Bíblia, mas não vive, não pratica. Sabe por que nós estamos vendo um número estrondoso de pastores caindo no mundo? Porque eles são bons conhecedores de histórias bíblicas, mas pouco praticantes das Escrituras Sagradas. E é por isso que eles acabam falhando. Quando nós entendemos o papel da Bíblia nas nossas vidas, nós entendemos que há uma necessidade de ter um estilo de vida através dela.
E para aplicarmos esse estilo de vida, nós precisamos de colocar pelo menos 3 pilares. Eu falaria 4, mas não vou ter tempo dos 4, vou falar de 3. Os 3 mais importantes. A primeira coisa, para que eu venha vencer os meus inimigos da alma, que eu venha colocar as minhas fortalezas no chão, que eu venha conseguir destruir os reis, o orgulho que está aqui dentro de mim, anota aí. A primeira coisa é você emancipar a sua vida espiritual. Diga comigo, emancipação. Pastor, o que é uma emancipação? A emancipação é você entender que tem que ser independente quando se fala de vida com Deus. Nós viemos num tempo, Denise, onde fomos ensinados a viver o discipulado. Preste atenção, eu não estou falando mal do discipulado. Não estou falando mal. Mas nós viemos de uma cultura onde você precisa ser discipulado. Então você vai comprar um carro, você fala com o teu discipulador. Você vai casar, você fala com o teu discipulador. Você vai espirrar, você fala com o seu discipulador. E aí começamos a desenvolver crentes mimados, ou crentes imaturos, melhor dizendo. Ele não vive mais a vida dele com Deus, ele espera que o discipulador viva a vida dele com Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se ele precisa de alguma coisa, ele pede para o discipulador orar. Se ele está angustiado, ele pede para o discipulador ministrar ele. Se ele precisa de uma revelação de Deus, ele pede para o discipulador fazer um ouvir de Deus. Se ele precisa de uma direção, ele pede para o discipulador um conselho. Eu não estou dizendo que em algum momento da nossa caminhada não vamos precisar de discipuladores. Claro que vamos, Lorena. Nós precisamos de mentores. Agora a minha pergunta é, Davi andou com Samuel toda a vida dele? Eliseu andou no seu ministério ao lado de Elias, todo o ministério dele. Josué caminhou com Moisés a vida inteirinha dele. Diga comigo, discipulador. Diga comigo, mentor. É para uma fase. Enquanto nós não entendermos que quando se fala de vida com Deus, nós precisamos nos emancipar na palavra, não vamos vencer. Eu tenho que ter independência na palavra. Eu tenho que abrir a palavra e Deus tem que falar comigo e não falar com os outros para mim, amém, queridos? Uma vida cristã madura é quando eu não preciso de ninguém me cobrando para fazer devocional. Jefferson fez devocional? Thay, cadê sua meditação de hoje? Vamos lá, gente, estou esperando o devocional de vocês, cadê? De quem que eu cobro isso? Dos meus meninos que têm 10 anos. Tem gente que se ele não for cobrado, ele não faz, Vanessa. É muita imaturidade espiritual. Eu não faço devocional porque alguém está esperando eu mandar. Eu entendo que a minha vida cotidiana com Deus é quando Ele está me dando a direção para viver, amém, queridos? É isso. Não espere ninguém te cobrar. Tenha o hábito, desenvolva o estilo de vida. A neurociência diz que durante 21 dias fazendo a mesma coisa, você faz um hábito. Durante 90 dias você vira um estilo de vida. Eu ensino muito nos meus treinamentos o fator 21/90. Comece com 21, mas transforme em 90. E faça isso para o resto da sua vida. Aí você não precisa de ninguém orando por você mais. Deus fala e você ora. Amém, queridos? Segundo pilar que nós entendemos é o pilar do posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Deus aparece para Josué e diz assim: levanta-te agora e passa. Ninguém vai conseguir vencer os inimigos da sua alma se ele não se posicionar e falar, eu vou fazer. Não é porque o meu pastor está me cobrando, porque o meu líder está me instruindo, mas eu vou fazer porque é isso que muda a minha vida. Você quer transformar a história do seu casamento, a história da tua vida financeira, quer transformar a sua vida espiritual, quer transformar as suas emoções, relacione com a palavra todos os dias. Você vai ser transformado, você vai ser impactado. Posso ouvir um glória a Deus com isso, gente? A palavra ela é bússola, a palavra ela é caminho, a palavra ela é lâmpada, a palavra ela é alimento. Você não sai de casa se você não toma pelo menos uma xícara de café. E quem não tem o hábito do café não consegue ficar até a hora do almoço. Você não fica 24 horas no dia sem comer. E por que a gente consegue ficar 24 horas sem relacionar com o pão da vida? Aí o cara diz assim, eu estou sentindo desanimado, eu estou fraco. Ai, porque a palavra já não fala mais comigo. Não é que o pregador não está no óleo, é você que está seco demais para receber. Nossa, o louvor hoje estava fraco. Quem disse que o louvor era para você? O louvor é para Deus. A não ser que você vá subir no trono dele.
É você que faz o teu louvor para Ele, amém, queridos? Ah, mas eu não senti nada. Não é que você não sentiu, você não fluiu. Louvor não é para sentir, louvor é para fluir, amém, queridos? E o que faz você fluir? É a palavra. É intimidade, relação diária com essa palavra. E não tem como você viver essa relação se não houver um posicionamento em dizer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Luciano, esse é o maior erro que todo crente comete. Ele não se posiciona, ele começa a fazer devocional. 1, 2, 3, 4, 6, 7 dias, para. Aí toma as pancadas do capeta. Toma as rasteiras, leva a tomba. Ele fala, não, agora eu vou. Aí ele faz 2, 3, 4, 6, 7 dias cai. Amados, eu entrego em média, olha o que eu vou falar aqui. Eu entrego em média 30 fichas de mapeamento por mês. 30. E toda pessoa que eu entrego uma ficha de mapeamento, eu dou um plano de meditação entre 10 a 15 dias. Eu falo, depois que você terminar de meditar os 15 dias, a gente vai marcar seu mapeamento. Sabe quantos eu começo no mês? Eu não, né? A equipe que eu terceirizo? 3. O cara não passa da meditação. Meditação, devocional, é diário, não semanal. Tem gente que o cara manda um dia, espera 15 dias, manda outro dia. Terceiro pilar, tenha disposição para a mudança. Você tem que entender que quando você vai ler a Bíblia, não é para você conhecer a história de Salomão. Não é para você saber como que os muros de Jericó caíram. Não é para você saber como que Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Não, é para você aplicar essa palavra na sua vida. Como eu falei, você não lê manual para conhecer a história do fabricante. Você lê manual para saber como vai montar aquele produto e como que ele vai te servir. Quem está me entendendo, diga amém. É essa a mentalidade que a gente tem que mudar. Porque quando eu leio a Bíblia só para conhecer a história, eu leio agora, esqueço ali. Mas quando eu aplico ela na minha vida e fico meditando ela o dia inteiro, Deus diz assim para Josué, medita dia e noite. Não era para ele ficar 24 horas com a cara na Bíblia, era para ele ler e ficar remoendo. Quem já viu vaca se alimentando? O que a vaca faz? Ela pasta e depois ela fica voltando. É nojento, inclusive, né? Ela volta e engole. Ela volta, ela fica remoendo. A palavra é essa. Você tem que remoer o que Deus está falando com você. Todos os dias. Todos os dias. Porque quando você começa a remoer, você começa a entender o confronto de Deus. Devocional bom, Cibele, não é aquele que fala coisa boa. Devocional bom é aquele que fala coisa ruim de você. Devocional power é aquele que te chama de ladrão. É aquele que te chama de imoral. Devocional power é aquele que te chama de imoral, de mentiroso, de orgulhoso. Sabe, devocional bom é aquele que você olha e fala assim, mas eu sou um lixo, Deus, eu tenho que mudar. Porque aquele devocional que fala que você vai ter vitória sabor de mel, não muda você. Por que não muda? Que você fala, tá tudo bem. Você vai triunfar, ai glória a Deus, eu vou triunfar, não preciso fazer nada. Devocional bom, Wagner, aquele fala assim, você não vai mudar, miserável. Eu não sei se com vocês Deus fala assim, mas comigo Ele fala. Fala de novo. Eu falo, calma aí, papai. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina aquele filho que Ele... Claro que não vai ser todo dia a palavra de disciplina. Mas o confronto que vai me fazer viver mudanças. Quando você começa a fazer devocional, Deus começa a falar com você. Você começa a ter intimidade com a palavra, Ele começa a te confrontar. Amém, queridos? E para a gente encerrar nesses 7 minutos, põe para mim lá. Eu vou te ensinar como você fazer meditação. Dia e noite, como você aplicar a palavra de Deus, como fazer uma meditação eficiente. Primeira coisa, se você quiser tirar foto, inclusive, tira as fotinhos, depois o Emílio manda para mim essas lâminas, qualquer coisa, eu compartilho com vocês, são 7. Primeira coisa que nós precisamos entender, se você quer fazer uma meditação eficiente, você quer viver mudança de vida, quer ser transformado, você quer ser confrontado ao nível de ter disposição de mudança, primeira coisa, faça suas meditações escrevendo. Esse negócio de ler a Bíblia sem caneta, sem tablet, sem computador, sem caderno, não muda a tua vida. Por que tem que escrever? Porque a escrita vai reforçando a tua memória, ela vai inspirando sua mente. A neurociência diz, o que eu ouço, o que eu vejo eu esqueço, o que eu ouço eu esqueço, o que eu ouço e vejo eu lembro, o que eu ouço e escrevo eu lembro.
Tem que escrever. Porque quando você está escrevendo, você está reforçando na tua memória aquela situação. Sabe onde que começam os confrontos? Onde Deus começa a me edificar mesmo no devocional? É só quando eu começo a anotar. Aí Deus começa a falar. E vai inspirando a tua mente. Tudo que você vê acontecendo nessa igreja, que parte da minha direção e do meu governo como pastor, vem dos meus devocionais. Tudo. Inclusive semana que vem temos um projeto novo com a liderança da igreja, viu? Deus deu ontem. O povo não gostou muito, acho que eu ando trazendo muita novidade ultimamente, né? Tem que escrever, eu tenho que anotar. Segunda situação, vai lá. Defina um livro da Bíblia que você vai meditar. Esse negócio de fazer devocional, estou lendo qualquer coisa aleatório. Isso não muda a sua vida. Eu vou ouvir Deus, vou fazer um devocional agora. E Elias foi filho de fulano, que foi filho de ciclano, que foi filho de Beltrano. Amém. O que Deus falou? Nada. Você não entendeu o contexto. Esse negócio já falei semana passada, fazer devocional de texto bíblico, versículo que chega no celular, nada. Pastor Dodô falou, fazer devocional de caixinha de promessa, não funciona. Defina um livro da Bíblia. Eu gosto de ouvir Deus para entender o tempo que eu estou vivendo para fazer o meu devocional. Então janeiro, quando eu comecei em janeiro, eu falei, Deus, o que eu vou ler? Deus falou, Juízes. Pensa numa pancadaria. Inclusive eu apanhei tanto que eu dividi com o povo. Falei, vamos apanhar junto? Mas foi espancamento, irmão. Quase que Deus foi chamado no conselho tutelar. Mas foi bom. Sim ou não? Maravilhoso. Ouça Deus. O que eu vou começar? Se você está começando agora e não sabe, não consegue ouvir Deus, começa por Provérbios, 31 capítulos, um para cada dia do mês. Começa amanhã. O capítulo inteiro, não é um verso só. Nossa, é muita coisa. Quanto tempo você leva para ler um capítulo da Bíblia? Não precisamos. Terceiro ponto, faça pelo menos 3 leituras do capítulo. Então eu vou começar Provérbios. Vou começar lá, vou fazer aqui um devocional rápido com vocês. Gênesis capítulo 2, vamos ler Gênesis. Vamos começar a Bíblia do zero, por exemplo. Vou ler Gênesis. Gênesis capítulo 2. Vou ler o texto. Eu leio uma vez. Para que eu faço a primeira leitura? Só para concentrar. Porque se você vai fazer o devocional, faz a primeira leitura e já quer escrever, você ainda está conectado no WhatsApp, está conectado no Facebook, está conectado na criança chamando, mãe, está conectado no chefe falando, vamos embora, está conectado no cara buzinando, é verdade ou não é? A primeira eu reconheço, eu concentro. A segunda eu começo a reconhecer, eu leio de novo. Agora a minha mente começa a colocar foco. A terceira eu começo a meditar, é aqui que eu pego a caneta, e agora eu começo a riscar a Bíblia. Começo a anotar. Próximo. Vamos ler já Gênesis, calma lá. Encontre no texto um princípio. Pastor, é difícil. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 2. Vamos lá pegar, você vai ler o capítulo todo, mas uma parte do texto vai chamar a sua atenção. Vamos pegar lá Gênesis capítulo 2, vamos lá, verso 21 em diante. Fala do casamento, fala da união do homem e da mulher. Vou ler o texto ali. Então diz o texto. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele dormiu, e tomou dele uma das costelas, fechou carne no seu lugar. E daquela costela o Senhor Deus havia tirado o homem, fez a mulher e levou ao homem. Adão disse, essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada de mulher, porque foi tomada de dentro do homem. Verso 24, aqui começa legal. Todo fala, mas aqui fica mais fácil para vocês entenderem. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. E estavam ambos nus, homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Se você pegar só essa porção que eu li aqui com vocês, eu tiro 5 princípios do texto. O que é um princípio? É o fundamento da vida. Então o texto está falando sobre o que aqui? Família, casamento, sim ou não? Você pode dar um tema para o teu devocional, casamento. Deus hoje vai falar sobre casamento. Quais são os princípios que Deus fala? Do verso 24 em diante ele fala, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Princípio, emancipação. Então o cara que ainda mora com a mãe já fala, opa, quebrei um princípio. Sim ou não? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á. Segundo princípio, unidade. Será que nós somos unidos? Talvez não estamos unidos porque ainda mora com a mãe. Deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Unidade ainda.
E depois continua o texto dizendo ali, verso 25, e estavam ambos nus. Outro princípio. Sério, pastor? Sim. Nudez, não tem nada para esconder. Transparência. Aí o cara mora com a mãe, dá mais moral para a mãe do que para a mulher, e o celular dele a mulher não pode encostar que ele endemonia. Quebrou todos os princípios só dessa porção. Princípio, escrevo lá, princípios, 3. Coloquei o princípio. A gente começa a encontrar. O princípio ele vai mostrar muitas vezes o que eu estou respeitando, o que eu estou quebrando. Se eu estou passando por uma crise no casamento, eu tenho que avaliar se esse princípio está valendo. Vai para o próximo. Identifique o caráter de Deus. Toda a passagem vai apresentar Deus. Um atributo absoluto de Deus. Quem é Deus? Todo o texto. Então você vai encontrar Deus como Pai, você vai encontrar Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus disciplinador, um Deus amoroso, um Deus salvador. Assim que você vai encontrar Deus. Nesse texto aqui, inclusive, nós estamos encontrando Deus como o quê? Pai. Sim ou não? Você não vê a paternidade de Deus aqui? Dando direção para os filhos? Sim ou não? Escreve lá, Pai. Próximo. Encontre o pecado do texto. Agora começa a ficar bom. É aqui que começa a pauleira. Qual é o pecado do texto? Todo capítulo que você vai ler, você vai encontrar pecado. Só aqui a gente já não encontrou um monte de pecado? Primeiro pecado, o cara mora com a mãe. Segundo pecado, o cara esconde tudo da mulher. Terceiro pecado, ele não tem unidade, não tem transparência. E você vai assim. Tem o texto aqui, tem um pecado. Agora eu trago esse pecado para mim. Esse pecado de emancipação eu vivo, então é meu pecado. Esse pecado de falta de unidade eu vivo, é meu pecado. Então além de eu encontrar o pecado do texto, agora eu vou trazer o meu pecado. Eu sublinho, é esse aqui. Às vezes o texto fala de 5 pecados, pastor Marcelo. Mas dos 5 eu tenho só um. Deus me confrontou. Próximo. Eu encontrei o pecado do texto, o que eu vou fazer agora, pastor? Agora eu vou encontrar o conselho de Deus. Toda palavra que tem um princípio, que tem um pecado, vai ter um conselho. Qual é o conselho de Deus aqui? Deixará seu pai e a sua mãe. Deus está deixando, deixa, afasta um pouco. Aquela mulher que ela espirra, ela está contando para a mãe. Ela briga, vai correr para a casa da mãe. Não precisa morar no mesmo terreno da mãe para não se emancipar. Toda encrenca que dá, ela corre para a mãe. Deus está dizendo, deixa a casa. Deixa a tua mãe, vive com teu marido. Tem um conselho. E ambos viviam nus. Deus está dizendo para você, para de esconder as coisas da tua esposa, que você vai se arrebentar. Tem uns irmãos que se a mulher dele pegar o celular dele, ele tem 3 tipos de tiricutico. Ele lembra todos os boletos que ele não pagou. Ai, amor, tem que pagar um boleto agora. Eu tenho que mandar uma mensagem agora que eu lembrei. O cara fica desesperado, porque não tem essa transparência. Próximo. Como você vai, a última parte, de tudo que Deus falou com você, como que você vai aplicar isso na sua vida? Agora é a hora de agir. O que você vai fazer com isso? Não, eu vou sentar com a minha mãe e vou dizer para ela, mãe, por favor não se mete na nossa vida. Ou eu vou sentar com a minha mãe e vou dizer para ela, mãe, agora quando eu tiver problema, eu e o João vamos resolver aqui. Primeira coisa. Quando você vai fazer isso? Uma coisa é você decidir que você vai sentar com a mãe. Outra coisa é você fazer de fato. É verdade ou não é? Estou aplicando esse texto aqui em especial. Como você vai fazer isso? Então aqui eu vou agir. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer. Aqui eu começo a agir. Coloco data. Nos meus devocionais, eu coloco data. Tal dia, tal hora. É assim que vou fazer. Eu dou detalhes muitas vezes do que eu vou fazer, porque é assim que Deus vai começar a ministrar a minha vida. Aí esses pontos que eu acabei de falar com vocês, Ele vai começando a trazer as direções de Deus na minha vida todo dia. Tem gente que fica correndo atrás de profeta. Ai, tem um profeta, vamos lá no profeta. Ai, porque lá na casa da irmã não sei quem tem uma profecia. Vamos lá, porque ela quer profecia. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Quando você começa a ter meditação diária, você não precisa mais de profeta. O profeta fica desempregado. O cara fala, mas agora não, Deus já falou. Eu não tenho nada contra profeta, eu amo o ministério profético, gente. Eu amo receber a revelação de Deus na minha vida. Eu amo. Mas vou dizer para você, na minha vida ultimamente Deus tem usado profeta para falar comigo uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque todo dia Deus fala comigo na palavra. Fica de pé por gentileza.